Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos fazer um podcast falando sobre o uso de medidas não convencionais e aplicações de lidar para cálculo de volume de árvores plantadas. Já parou para pensar como a gente pode saber quanta madeira tem numa floresta inteira, sem precisar, derrubar as árvores para medir? Parece coisa de filme, né? Pois é, mas é um desafio real e muito importante para o setor florestal. E hoje a gente vai investigar juntamente isso. Tem uma pesquisa bem legal na USP, lá na Exalc, que explorou umas formas novas de medir o volume das árvores ainda de pé. Exato. E essa medição é a base para o planejamento econômico, para o manejo sustentável e tudo depende de saber quanto tem de madeira lá. E como é feito hoje em dia tradicionalmente? Bom, basicamente são duas formas principais. Ou a cubagem rigorosa, que é literalmente derrubar algumas árvores de amostra e medir tudo, e cada pedacinho do tronco. Nossa, bem trabalhoso, né? E a outra? A outra é usar modelos matemáticos, fórmulas, que geralmente essas fórmulas usam o diâmetro medido a 1,30 m do solo, o famoso DAP, né? O diâmetro, a altura do peito e a altura total da árvore. Há métodos que funcionam, claro, mas deve ter suas limitações. Imagino que a cubagem seja cara, demorada e, tem que derrubar as árvores, né? Exatamente. Precisa, mas custosa e destrutiva. E os modelos que usam só o DAP e a altura, às vezes a estimativa não é tão precisa assim. A árvore não é um cone perfeito, né? Tem variações. Faz sentido. O tronco afunila pode ser torto, é isso? Por isso essa busca por alternativas, por métodos mais eficientes e, quem sabe, até mais precisos. É essa dissertação que a gente está olhando. Ela ataca o problema em duas frentes. Quais seriam? Primeiro, será que medir outras partes do tronco, além daquele ponto específico do DAP, ajuda a prever melhor o volume total? E segundo, será que a tecnologia LIDAR consegue fazer essas medições de forma rápida e remota? Ah, o lidar? A gente ouve falar bastante. O que é exatamente, para quem talvez não conheça? LIDAR é uma sigla para Lighton Detector and Ranging. É basicamente um sensor que dispara milhares de pulsos de laser por segundos. Aí ele mede o tempo que esses pulsos levam para bater em alguma coisa. Por exemplo, uma folha, um galho, um tronco e volta. Com isso, ele consegue criar um mapa 3D muito detalhado do ambiente, no caso da floresta das árvores. E é como se fosse um ultrassom, mas com luz. O resultado é o que a gente chama de nuvem de pontos. Nuvem de pontos, entendi. Uma imagem de 3D da floresta feita de pontinhos de laser. Legal. E a pesquisa usou isso em quais árvores? Testaram em duas espécies bem importantes aqui no Brasil, eucalipto e teca. Ótimo. Então a nossa missão aqui hoje é destrinchar essa pesquisa, ver o que eles descobriram. Será que essas abordagens novas podem mesmo revolucionar o inventário florestal? Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos começar pelo eucalipto, que foi o foco da primeira parte. O normal é usar o DAP e a altura, certo? Mas a pergunta foi, será que medir o diâmetro só ali naquele ponto, perto da base, é o melhor jeito de estimar todo o volume que está ali por cima? É uma boa pergunta, né? Medir só um ponto parece simplificar demais a forma da árvore. E aí, o que eles fizeram? Então, eles foram investigar se usar o volume de pedaços do tronco, que eles chamam de seções, seria um indicador melhor, mais fiel do volume total. Eles até mencionam um método mais antigo, de um tal Horsfield, que sugeria medir o diâmetro de 1/3 da árvore da altura da árvore. Uma ideia parecida. Interessante essa ideia de olhar outras partes da árvore. E eles tinham dados para testar isso? Tinham, e muitos. Usaram dados de cubagem rigorosa, ou seja, medição real, depois de derrubar a árvore de mais de 6.000 árvores de eucalipto. 6.000 dados coletados na Bahia e em São Paulo, uma base bem sólida. Uau, bastante árvore. E o que esses números mostram? Essa seção, ela se relaciona bem com o volume total? Elas se relacionam incrivelmente bem. Eles usaram a correlação de Pearson, aquele índice que mede a força da relação linear entre duas coisas, sabe? Vai de -1 a 1. Sim, quanto mais perto de 1, mais forte a relação positiva. Exato. E para quase todas as seções do tronco que eles analisaram, a correlação entre o volume daquela seção específica e o volume total da árvore ficou acima de 0,97. 97? Nossa, isso é muito perto de 1. É quase uma relação perfeita. Exatamente. Basicamente significa que saber o volume de um pedacinho do tronco já diz quase tudo sobre o volume da árvore inteira.
E o mais interessante, olha só, as seções que ficam ali no meio do tronco, tipo entre 9 e 11 metros de altura, e também aquela seção da altura sugerida por Rosford, é o terço da altura total. Sim. E essas seções tiveram correlação ainda maiores, chegando a 0,99 em alguns casos. Caramba, 0,99. E comparando com o método tradicional, usando só o DAP, qual era a relação do DAP com o volume total nesses dados? Usando só o DAP, a correlação foi um pouco menor, 0,96. Ah, tá. Ainda é alta. 0,96 é muito bom. Mas 0,99 é outra história. Pois é, pode não parecer uma diferença tão grande no número puro, mas quando eles foram testar os modelos estatísticos para prever o volume total, aí a coisa ficou clara. Os modelos que usam o volume das seções como informação tiveram um desempenho constantemente melhor. O que quer dizer desempenho melhor na prática? Acertaram mais na previsão do volume real, tiveram um R quadrado mais alto. O R quadrado mostra quanto da variação do volume o modelo consegue explicar. Mais perto de 1 é melhor, e ao mesmo tempo tiveram erros menores. Medidas como IC, RMSE, MAE, todos indicam menos erro. Ou seja, as previsões ficaram em média mais coladas nos volumes mais medidos lá no campo. Então, traduzindo para o bom português, medir um pedaço do tronco lá no meio ou naquele ponto de um terço da árvore da altura dá uma dica mais quente sobre quanta madeira a árvore tem no total do que medir só o diâmetro ali perto do chão? Os dados desse estudo com eucalipto sugerem fortemente que sim. Parece que o volume dessas seções captura melhor a forma geral do tronco, sabe? E por consequência, o volume total. Isso é interessante pensando no lidar, porque o estudo até comenta que talvez seja mais fácil para um sensor remoto tipo lidar medir essas partes do meio do tronco com mais precisão, porque lá na base pode ter mato, sujeira, o topo pode ser irregular, cheio de galhos. O meio talvez seja alvo mais limpo para o laser, não? Essa é exatamente a ideia. A hipótese é essa. Se essas seções intermediárias são, ao mesmo tempo, melhores indicadores de volume e potencialmente mais fáceis de medir com tecnologia remota, aí a gente tem uma combinação que parece muito promissora, né? Para tornar os inventários mais rápidos, talvez até mais precisos. Parece o cenário ideal, mas imagino que tenha mais. Uma coisa é a teoria com dados de cubagem, outra é botar o lidar para fazer isso na prática. Isso, e aí a coisa fica menos interessante e um pouco mais complexa. Porque foi justamente o que eles fizeram na segunda parte da pesquisa. Só que aí mudou a espécie, ficou com Teca. Ah, a Teca, e como foi isso? Eles pegaram um drone, colocaram um sensor lidar nele, que eles chamam de DLS, e sobrevoaram uma plantação de Teca. A plantação tem 12 anos lá em São Carlos, em São Paulo. E fizeram isso um pouco antes de um desbarte, já que estava programado para a área? Entendi. O objetivo era ver se dava para extrair as medidas daquelas nuvens de ponto 3D do drone, certo? DAP, diâmetro de Rosfield, volume das seções. Isso. O grande desafio era: será que a gente consegue ler essas medidas da nuvem de pontos com uma boa precisão? Eles identificaram 183 árvores individualmente daquelas 274 que depois foram para o chão e foram cubadas para ter a medida real. Eles tentaram ler a nuvem de pontos usando algoritmos de computador, especificamente um pacote do software chamado 3LS, que roda dentro do ambiente R, muito usado em estatística. Esse 3LS é feito justamente para isso, analisar nuvens de pontos e tentar extrair as medidas das árvores automaticamente. Tecnologia pura. E aí o veredito? O drone com o lidar e o algoritmo conseguiram medir o Teca também, quanto o estudo do eucalipto sugeria ser possível. Bom, os resultados com a Teca foram um pouco mais pé no chão, digamos assim. Como assim? Vamos comparar que o lidar viu com o que foi medido em campo depois da derrubada, a cubagem real. Para os diâmetros medidos mais embaixo, tipo a 1,3 metros, o DAP, e a 2,3 metros a precisão foi razoável. O erro medido, o RMSI, ficou entre 2,2 e 2,4 centímetros. Um erro médio de uns 2 centímetros é pouco no diâmetro. Parece ok, ou não. É aceitável, talvez, mas não é super preciso. É a correlação
Entre as medidas reais ficou entre 0,71 e 0,72. Ah, bem mais baixa do que aquele 0,96 do DAP do eucalipto, medindo manualmente, e muito mais baixo do que 0,99 nas seções. Exatamente. Mostra uma relação positiva. Claro, o lidar havia as árvores mais grossas, onde elas eram mais grossas, mas a força dessa relação não é tão grande. Entendi, é mais para cima na teca. Aquele diâmetro de Rossfield, por exemplo? Aí a coisa piorou. Para os diâmetros medidos a 3,3 metros, 4,3 metros e principalmente para o diâmetro na altura de Rossfield, a precisão caiu bastante. A correlação com as medidas reais despencou. Chegou a só 0,05 para o diâmetro de Rossfield. A metade só ficou 0,5, isso indica uma relação bem fraca, né? Bem fraca entre o que o lidar mediu naquela altura e o que realmente era. E uma das possíveis razões para isso é algo que a gente já comentou. A densidade da nuvem de pontos do lidar de drone tende a ficar mais rala nas partes mais altas da árvore. Ah, porque o drone voa por cima? Isso. A base e o meio recebem mais tiros de laser do que o topo. Menos pontos significa menos informação para o algoritmo. Define o contorno do tronco com precisão ali em cima. Se olhar a tabela 4, lá da dissertação, o erro relativo médio nos diâmetros medidos pelo lidar ficou entre 14% e 17%. 14 e 17% de erro relativo no diâmetro já começa a ficar complicado, imagino. E como isso afetou a tentativa de estimar o volume total da árvore de teca usando só os dados do lidar? Então, as correlações entre as variáveis que o lidar mediu fossem os diâmetros ou os volumes das seções calculadas a partir deles e o volume total real da teca da cubagem foram só moderadas. Moderados tipo quanto? O melhor que eles conseguiram foi só uma correlação de 0,57. Isso quando o volume da seção entre 1,3 metros e 2,3 metros, calculando com os diâmetros que o lidar estimou. 0,57 longe do 0,99 que a gente viu antes na teoria com o eucalipto. E os modelos para prever o volume de teca, baseando só no lidar, explicaram bem a variação? Limitaram-se, na verdade. O melhor modelo que eles ajustaram, que usava o volume daquela seção de 1,3 metros e 2,3 metros e a altura total de ambos estimados pelo lidar, conseguiu um erro quadrado de só 0,46. Menos da metade da explicação. Sim, menos da metade da variação no volume real das árvores foi explicada pelo modelo baseado em lidar. Mais da metade ficou por conta do erro de outras coisas que o modelo não pegou. E os erros medidos na estimativa do volume em si ficaram altos, variando de 23% a 35%. Nossa, 23 a 35% de erro médio no volume é bastante coisa. Bem diferente daquele potencial todo que o estudo teórico mostrava. O que aconteceu? Por que essa diferença é tão grande? Foi o drone até que é mais difícil ou o algoritmo não funcionou bem? Essa diferença levanta questões importantes e a pesquisa discute algumas possibilidades. Primeiro tem a questão do algoritmo, o 3LS, que embora seja uma ferramenta poderosa, talvez ele tenha sido mais desenvolvido e testado com dados de lidar terrestre. Aquele que fica no chão, sabe? O TLS. Ah, e não tanto para o lidar de drone, o DLS. Fica para tirar o máximo de informação dos dados de drone, que tem características um pouco diferentes, como essa menor densidade do alto. Entendi. A ferramenta talvez não estivesse 100% afinada para dado o drone, ou mais o quê? As próprias árvores de teca. Lembra que o estudo foi feito numa área que ia passar por desbaste? Sim. E quais árvores geralmente saem no desbaste? Muitas vezes elas não estão tão boas, as denominadas as que cresceram menos ou as que têm algum defeito. Tortuosidade, bifurcação baixa. Essas irregularidades todas complicam a vida do algoritmo que tenta modelar o tronco automaticamente. É bem mais difícil medir e modelar uma árvore toda torta do que uma retinha. Com certeza. É como tentar medir um comprimento de um fio de telefone todo enrolado versus um esticado. Boa analogia. E além disso, tem aquele fator da densidade de pontos menor lá em cima, que já falamos. E claro, não dá para descartar as diferenças da própria espécie. A teca tem uma forma, uma arquitetura diferente do eucalipto.
E isso pode afetar como o lidar enxerga a árvore e como o algoritmo interpreta a geometria dela. Ok, então juntando tudo, o estudo com o eucalipto mostrou, com dados históricos, que focar no volume de seções de tronco, especialmente as do meio, é uma estratégia bem promissora, melhor que só usar o DAP para prever o volume. Aí o estudo como Teca foi testar isso na prática, com o lidar de drone. Ele mostrou que o lidar consegue medir essas seções, mas a precisão ainda precisa melhorar bastante. Principalmente em árvores mais irregulares ou nas partes mais altas. Essa precisão parece que varia com a espécie, com a qualidade das árvores, a altura da medição e talvez até com a combinação do sensor lidar e do algoritmo usado. É por aí. Perfeito, é um ótimo resumo. E olhando para o quadro geral, para o futuro do manejo florestal, essa pesquisa é um passo bem importante. Ela mostra que existe um potencial real em combinar duas coisas. Escolher variáveis mais inteligentes para estimar o volume, como essas seções, e usar tecnologias novas, como o lidar, para medir essas variáveis de forma remota, rápida e sem precisar derrubar. É um caminho para modernizar o inventário, para depender menos daquela cubagem que é cara e demorada. Destrutiva. Sem dúvida, o objetivo final é esse: ter métodos eficientes, precisos e não destrutivos. A pesquisa mostra que a gente está no caminho nessa direção, mas, ao mesmo tempo, o exemplo da Teca deixa bem claro que ainda tem chão pela frente. Não é uma solução mágica que funciona perfeitamente para tudo ainda. Ainda tem um trabalho a ser feito, ajustar a tecnologia, os algoritmos, e a própria dissertação aponta isso. Precisa de mais pesquisa para refinar tanto a coleta de dados, talvez testar outras configurações de voo do drone, dos outros sensores, e quanto os métodos de processamento. E isso para diferentes espécies, com diferentes idades, crescimentos e em condições variadas. É preciso entender melhor como otimizar o processo todo, para cada cenário, para que a tecnologia entregue resultados mais confiáveis. Entendido. Então a grande mensagem que fica é: estamos chegando mais perto de conseguir enxergar volume de madeira dentro das árvores sem usar motosserra, usando laser e focando em parte do tronco que parece ser mais informativos. Ainda não conseguimos chegar lá a 100%. A tecnologia precisa de refinamento, especialmente para as árvores mais complicadas, como a Teca do estudo, mas o potencial está aí, é visível, né? Com certeza. E tem mais uma coisa interessante que essa tecnologia lhe dará. Algo que vai um pouco além do foco principal da dissertação, mas que é fascinante de pensar. O lidar, quando ele gera aquela nuvem de pontos 3D, ele não está só capturando diâmetro e altura. Nossa, é bem interessante mesmo. Sim, ele está mapeando também a estrutura toda. Que legal. A estrutura externa da árvore com um detalhe impressionante. Então a pergunta que fica para o futuro é: além de estimar só quanto volume de madeira tem ali, que outros aspectos da qualidade ou da forma dessa árvore a gente poderia avaliar analisando essas nuvens de pontos tão detalhadas? Tipo o que, por exemplo? Pensa na retinilidade do fuste, o quão reto é o tronco principal. Isso afeta diretamente o valor da madeira, ou os padrões de galhos onde eles estão, o tamanho, e isso acaba influenciando para que tipo de produto aquela tora serve. Ah, claro, se tem muito nó, se é reto. Exatamente. Essas informações estão todas lá, escondidas na nuvem de pontos. Imagina conseguir extrair isso de uma forma automática e confiável. Seria um salto gigantesco para o manejo florestal de precisão, para usar cada árvore da melhor forma possível. Que interessante. E além do volume bruto e começar a avaliar a qualidade da madeira, tudo remotamente. Realmente abre um leque enorme de possibilidades para pesquisas futuras. E com essa reflexão, a gente encerra essa nossa análise mais a fundo dessa pesquisa sobre a medição de volume florestal.